O vídeo de hoje é muito importante porque nós vamos tratar do futuro das pessoas. Hoje eu quero indicar qual é o melhor país para você morar fora do Brasil, se a sua intenção é residir permanentemente fora do Brasil. Todos os dias, dezenas de pessoas me procuram e fazem a mesma pergunta. Ah, eu trabalho com tal coisa, eu consigo visto, eu consigo melhorar de vida, eu consigo oportunidades, não sei o quê. Gente, vamos lá. O primeiro passo para uma imigração certa, simples, no sentido de burocracia, com o caminho correto, é você saber se aquilo que você exerce no Brasil, profissionalmente, te dá direitos nesse país de uma residência permanente. Residência permanente, vamos tentar entender o que é isso, que é o principal foco nessa conversa aqui nesse vídeo. Residência permanente é uma permissão, o próprio nome já diz, que você tem de residir no país legalmente, com todos os direitos que um cidadão local, tá? A residência permanente, na maioria dos casos, na maioria dos países, ela não precisa nem necessariamente estar atrelada a um contrato de trabalho ou uma profissão, uma vez que você tem essa residência. Países como o Canadá, por exemplo, uma vez que você consegue a sua residência permanente através de uma profissão, você já não precisa necessariamente continuar exercendo essa profissão. Você pode fazer outras coisas, você pode abrir o seu próprio negócio, você pode virar mendigo, você não vai perder a sua residência, a menos que você, claro, cometa um crime muito sério, muito grave, tá? E a gente sabe que não vai ser o caso, né? A residência permanente, ela te dá o direito, na maioria dos países, após um período de estadia nesse país, residindo legalmente, com a sua residência, pagando os impostos, sem passagem pela polícia nem nada, te dá o direito de, inclusive, aplicar para cidadania local. E aí você vira um cidadão realmente com dupla cidadania, né? Brasileira e a outra cidadania local. Então, assim, a primeira pergunta a se fazer é: a minha profissão dá direito à residência permanente nesse país que eu quero viver? Essa é a primeira pesquisa que você vai fazer. Você vai literalmente colocar no Google. Você não fala inglês, não tem problema. Você vai colocar em português no Google. Por exemplo, sou chefe de cozinha. Chefe de cozinha tem direito à residência permanente no Canadá? Ou nos Estados Unidos? Ou qualquer outro país? Espanha, Chile, Uruguai, por aí vai. Seja lá qual o país você gostaria de morar. Primeiro passo é esse. Tô vendo aqui que a minha profissão não está elegível a visto de residência permanente nesse país. Você tem duas opções: ou mudar de país, ou se capacitar ou se qualificar nas áreas que dão a residência permanente. Às vezes, as pessoas colocam muitas complicações e acham que é muito difícil você se qualificar numa área que dá visto de residência permanente. Exemplo, tá? Estive na Nova Zelândia agora, 2 meses atrás. Conversei com uma motorista de Uber, uma senhora que já está na Nova Zelândia há 20 e poucos anos. Os filhos dela foram para lá pequenininhos, hoje já estão adultos, formados, trabalhando, residindo no país. E ela tem um sobrinho que foi lá visitá-los, amou o país, voltou para o Brasil e sabe o que ele está fazendo? Ele é novo, ele não se formou em faculdade nenhuma, ele está fazendo curso de escavadeira, excavator. Eu não sei, acho que é motorista de maquinários pesados, né? Porque a Nova Zelândia, assim como vários outros países de língua inglesa, estão crescendo muito a quantidade de habitantes e estão expandindo as construções. Então, o setor de obras, o setor de construção está muito aquecido e não tem mão de obra suficiente no país. Então, eles começam a recrutar profissionais de fora do país, oferecendo a residência permanente. O curso de excavator dura aí 1 ano, não sei, depois dá uma olhadinha. Quanto custa um curso de excavator, de motorista de escavadeira, quanto tempo, enfim, quanto tempo que eu tenho que ter de experiência. Então são essas perguntas que você tem que fazer no Google, tá? A segunda pergunta é: esse país que você está pesquisando é o ideal? É aquele país que você, se você pudesse escolher no mundo inteiro, em qual país você gostaria de morar, é esse país que você quer viver, só porque a sua profissão é elegível para residência permanente? Você já deu uma olhadinha em outras opções? Isso é muito importante, porque nem sempre a vida do imigrante tem um futuro positivo, não porque ele não conseguiu oportunidades, não porque ele não conseguiu ganhar dinheiro. Na verdade, ele teve uma profissão muito bem sucedida, ganhou um bom dinheiro, porém ele não era feliz nesse país, seja pela cultura, seja pelo clima, seja pela distância. Todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Idioma, né? Por exemplo, eu mesmo teria como morar em qualquer país da União Europeia, tendo a cidadania europeia. Meu irmão hoje mora na Holanda. Eu cogitei muito morar na Holanda, que é um excelente país para ter criança. Mas eu não me senti confortável tendo que aprender o idioma local, o Dutch, né? Embora você possa viver normalmente com inglês na Holanda, porque 95% da população fala inglês, acho que é o país que não tem o inglês como idioma oficial e que mais tem habitantes que falam o idioma em inglês do mundo, né? Só que eu não me sentiria em casa tendo que falar com inglês
com pessoas que não falam, que não é o originário daquele povo falar outro idioma, né? Eu queria falar o idioma local e aprender o Dutch começou a me dar preguiça, que é realmente um idioma que eu ia usar basicamente só ali, né? Enfim, em alguns países vizinhos ali. Então, assim, é um excelente país, é próspero, super aberto a imigrante, menos preconceituoso do que muitos outros, né? Também tem esse um ponto importante, é sempre ser considerado, principalmente se você tem filhos. Então, se você busca por uma imigração certa, o primeiro passo é saber se a sua profissão é elegível à residência permanente, e o segundo passo é se aquele país é de fato o país que você gostaria de morar. Não adianta só porque não está bem as coisas no Brasil, você chutar, mirar em algum lugar e ir. Às vezes, esse país pode não ser o ideal para o seu estilo de vida, para a sua família. E aí, todos os dias eu respondo perguntas como a do Eduardo Rodrigues. Ele fala o seguinte: trabalho na área da construção civil como eletricista, bombeiro hidráulico e também já trabalhei como motorista de empilhadeira. Olha o currículo do cara. Vale a pena sair do Brasil para ir para a Irlanda? Procurando mais estabilidade econômica e mais segurança, nível de inglês B1. Ou seja, ele já tem um inglês intermediário meio básico, ou seja, já dá para se virar nessas profissões. Ele tem uma baita de uma experiência extensa em várias profissões que estão precisando no mundo inteiro. A Irlanda é um país de estabilidade econômica e segurança, tirando aquela questão dos knackers e alguns probleminhas com os refugiados em Dublin. Mas adivinha só, na Irlanda ele não consegue o visto de trabalho em nenhuma dessas áreas. Porém, ele consegue no Canadá, ele consegue na Austrália, ele consegue na Nova Zelândia, que são países melhores do que a Irlanda em alguns pontos, tá? Todos os países sempre vão ter vantagens e desvantagens se a gente colocar na balança um e o outro. Seja clima, seja economia, seja segurança, seja poder de compra, seja educação, seja saúde. Sempre vai ter prós e contras, mas o que é melhor para mim pode não ser o melhor para você. Entretanto, se ele tem um nível B1, significa que ele pode conseguir chegar num nível mínimo exigido, porque nem todos os países você consegue chegar com zero em inglês. O Canadá vai pedir para ele, no mínimo, CLB4, que seria um inglês intermediário, bem avançadinho, bem redondinho ali, tá? Na Nova Zelândia, possivelmente também o IELTS 4. Se for uma profissão mais específica, como enfermeiro, como um desenvolvedor de software, etc., talvez o seu inglês tenha que ser mais avançado. Então, isso não significa que a Irlanda não possa ser um excelente início. Você vai dar o start da sua vida como imigrante num país onde você vai incluir um idioma avançado, porque você vai ter a oportunidade de estudar inglês enquanto trabalha e juntar dinheiro para ir para realmente o país que você vai residir permanentemente. Outra pergunta que eu separei aqui, isso tudo recente, tá, gente? Perguntas de ontem, isso são todos os dias. Cauê, para quem já tem o inglês B1, quase B2, uso por algumas horas diariamente, pois já trabalho para uma empresa que é de fora do Brasil e sou developer. Qual seria melhor, Malta, Irlanda ou Nova Zelândia? Pensando no futuro em um caminho de residência. Olha que bacana. A profissão do Alisson Franca, ela é requisitada em praticamente todos os países do mundo. Não só os países de língua inglesa, tá, gente? A gente pode colocar França, a gente pode colocar Espanha, a gente pode colocar países nórdicos, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Suíça, enfim, todos esses países, né? Só que o Alisson Franca, ele tá avançando no inglês, então ele poderia aproveitar que ele já tem uma base no idioma e buscar por um país que aí sim entra aquele ponto. Qual desses três países, sabendo que eu posso escolher qualquer um, vale mais a pena para mim no sentido de cultura, economia, poder de compra, se eu quero ter filho, se eu quero ser solteiro, enfim, esse tipo de coisa que vocês têm que ver. Como uma agência de intercâmbio, a gente ajuda as pessoas a buscarem o melhor país para estudar. E normalmente não é muito papel de uma agência de intercâmbio, mas como já tem 12 anos que a gente faz isso e praticamente 100% das pessoas têm um objetivo final que é ou imigratório ou acadêmico, a gente sempre acaba ajudando as pessoas a entenderem os principais caminhos. Não que nós somos especialistas, mas são tantas histórias repetitivamente acontecendo todos os anos que a gente acaba aprendendo muita coisa com essas pessoas, né? Os nossos alunos, eles acabam pegando um visto aqui, outro ali, uma residência aqui, uma cidadania acolá. Então a gente acaba entendendo dos caminhos, estudando nos sites da imigração local. Então, assim, para a gente não é muito uma novidade toda esse processo de imigração para poder orientar as pessoas. Então, assim, o Alisson, ele tem que buscar pelo país que mais combina com o perfil dele, como pessoa, né? O que ele quer nesse país, o que não pode faltar nesse país. São 3 excelentes países. Talvez Irlanda e Nova Zelândia sejam melhores economicamente do que Malta. Embora Malta, eu tenho um amigo, inclusive da minha cidade natal,
O Guilherme, um abração pro Gui, que já participou aqui do canal, morou na Irlanda há 12 anos, encheu o saco do clima lá, do vento e da chuva, foi para Malta, ficou mais 6 anos em Malta, conseguiu quitar um apartamento que ele comprou por 300 mil, uma cobertura em St. Julian's. Tanto ele quanto a esposa estavam num visto de trabalho de uma empresa de tecnologia em Malta que tinha sede em Orlando, nos Estados Unidos. Eles pediram se seria possível ser transferidos para Orlando e eles venderam o apartamento deles por 600 mil, porque explodiu aí o mercado imobiliário, não tá assim, essa crise, né, do mercado imobiliário não se limita à Irlanda ou Portugal, né, tá assim no mundo inteiro, basicamente, tudo subiu muito, e aí eles venderam pelo dobro do preço e conseguiram dar entrada num apartamento agora em Orlando, né? Então, assim, isso demonstra o quê? Que Malta, embora tenha uma economia inferior à Irlanda e Nova Zelândia, é um país que, dependendo da área que você atua, é um país próspero, que te dá oportunidade. Eles tiveram um filho em Malta e quitaram um apartamento em 6 anos. Eu acho isso muito mais do que excelente. Inclusive, eu acho que eu vou trazer de novo eles aqui, porque já tem uns 3 anos que a gente conversou a última vez, eles estavam meio que no meio do processo em Malta ainda, estavam ainda planejando o bebê. Enfim, acho que seria legal trazer a experiência deles aqui. Então, assim, até mesmo Estados Unidos, que hoje talvez seja o país mais burocrático do mundo para conseguir um visto e permanecer legalmente com direitos, né, no país, eles conseguiram, justo numa época mais nebulosa que está acontecendo nos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando aí a quantidade de pessoas sendo deportadas diariamente por conta dessa nova política. Então, assim, dependendo do que você faz, você tendo o inglês avançado, o mundo é o limite. Aprenda inglês. Se você quiser fazer um intercâmbio pensando numa imigração, pense primeiro se esse país vai te dar oportunidade de acordo com a profissão que você já exerce. Se a sua profissão não está relacionada à lista de profissões que dão visto de trabalho em país nenhum, comece a pensar qual profissão você faria, que seja de alguma forma mais simples, mais rápida, mais barata, se algo a curto prazo, para você se agarrar, se qualificar, pegar uma experiência, aprender o inglês e aí sim partir para uma imigração. Tá? Então esse vídeo vai ser um vídeo chave que eu vou sempre mandar, eu vou usar o link desse vídeo todos os dias para responder essas perguntas. Espero que vocês não se incomodem, eu vou estar sempre disponível aqui no WhatsApp final da telinha ou na descrição do vídeo pra gente bater um papo. E olha, gente, eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro ouvir as histórias e principalmente os planos, né, futuros dessas pessoas e me sinto lisonjeado que vocês depositem essa confiança pedindo a minha ajuda, a nossa ajuda, mas eu peço encarecidamente que vocês não perguntem para mim se a sua profissão dá visto. Gente, essa é uma pergunta que eu nunca vou saber. Eu sempre vou lá no Google e vou colocar motorista de empilhadeira dá visto no país XYZ? E aí eu vou responder para a pessoa e mandar o link da imigração. Tá aqui, ó, site da imigração, sua profissão é ou não elegível. Então, pesquisem isso primeiro e se vocês precisarem de um auxílio para alavancar com o seu inglês, para poder aplicar para as vagas nas profissões e ter uma residência permanente, podem me procurar. Tá bom? Espero que vocês não fiquem chateados. Grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers. Intercâmbio na Irlanda não é brincadeira. É preciso planejamento e preparação. E a Enjoy é especialista em te preparar para enfrentar a verdadeira realidade do intercâmbio na Irlanda. Por isso, todos os intercambistas embarcando pela Enjoy têm aulas de inglês particulares que te preparam para situações de imigração no aeroporto e primeiras entrevistas de emprego. Curso de barista com certificado para te preparar para o mercado de trabalho, treinamento com hack para compra de passagens aéreas, workshop de trabalho como intercambista na Irlanda, equipe de apoio antes, durante e após o seu embarque, grupos exclusivos de apoio e networking na Irlanda, mentoria de plano estratégico de acordo com seu objetivo fora do Brasil, participação no podcast do maior canal no YouTube entre as agências, opções das melhores escolas em 10 diferentes cidades na Irlanda, descontos especiais em renovação do seu curso de inglês, além de bolsa de estudos para curso superior na Irlanda. E você pode fazer parte dessa família. Mais de 5 mil brasileiros já embarcaram pela Enjoy nos últimos 10 anos. E olha, essa promoção tem vaga limitada. Então corre, chama a gente no WhatsApp e conversa com um dos nossos especialistas.